Vicente, prazer recebê-lo aqui no Projeto Festo. Seja bem-vindo. Em nome do Silvio aqui presente, da Nina aqui presente também. Como é que você está? Estou bem aqui, como vocês estão vendo, a temperatura lá fora está mais baixa do que no Brasil. Agora lá fora está por volta de 10 graus. E isso para essa época está uma temperatura esperada, né? É o outono aqui, o tempo está muito bonito lá fora, muitas folhas coloridas. Estou bem. Maravilha. Para quem não sabe, o Vicente fala da Suíça, especificamente Zurique. Em Zurique, eu moro em Zurique, exato. Zurique. Tá ótimo, né? Então a gente vai ter aqui no projeto uma perspectiva diferente, um brasileiro, né, que naturalmente tem as suas raízes brasileiras, então conhece a nossa cultura, conhece o nosso território e que está erradicado já na Suíça há algum tempo, né? E então vai dar para fazer um bate volta, né, dessa situação intercontinental, né? E minha primeira pergunta, Vicente, é em relação à situação, né, de como é que da situação de pandemia aí na Europa e na Suíça e também da perspectiva que vocês estão tendo aqui no Brasil, à distância. Como está essa situação? Na Suíça, no momento, a quantidade de casos está subindo exponencialmente. O governo tem tentado tomar uma série de medidas para barrar isso, sem ser ainda um lockdown. E ainda assim, dentro da Europa, a Suíça está sendo considerada como como um país que está moderado nas ações, né? Aqui tem, por exemplo, em algumas áreas que usar máscara, áreas fechadas, pede-se para fazer home office quando possível, limitar o encontro com pessoas, eventos, grandes eventos estão proibidos, estava liberado, depois voltou, estava fechado no lockdown lá em março até maio, depois voltou a liberar e fechou novamente, mas ainda não está num lockdown tão severo quanto foi na primavera daqui, quer dizer, entre março e maio. Alguns países próximos à Suíça já estão com medidas distintas, bem mais severas. Por exemplo, a França está tendo praticamente um lockdown de novo, que pelo jeito dura até o final do mês de novembro. A Alemanha não está em lockdown ainda, mas tem medidas mais severas que controlam melhor o contato das pessoas. A Itália também está nisso, a Inglaterra está pensando em vir no lockdown. Quer dizer, a Europa está tendo muitos casos de Covid nesse último mês em particular, e os governos estão tentando, de maneiras distintas, lidar com isso, com várias medidas como essa que eu estava falando agora. E como é que está a percepção da Europa aqui no Brasil? O Brasil, para a Europa, o Brasil pode ser desde o paraíso até o inferno. No momento, o Brasil é o inferno do Covid, né? Em particular, a imprensa julga muito o governo Bolsonaro de uma maneira negativa. A questão da pandemia é tipo assim como não se deve fazer, né? Embora de vez em quando você lê algumas coisas do tipo a quantidade de mortes no Brasil caiu bastante nos últimos meses, mas a imagem do Brasil frente à pandemia definitivamente é uma imagem ruim por causa do número de mortes, da quantidade de casos, da forma como o governo Bolsonaro, no caso, está falando a respeito, meio que negando determinadas coisas da pandemia, e alguns governos estaduais, isso cita-se em passagens, né? Tentam fazer de uma maneira diferente. Então, chega como se fosse uma não tão organizada forma de chegar ao combate da pandemia, de se chegar ao combate da pandemia. E se traça alguns paralelos ligados aos Estados Unidos também, né, onde o governo federal fala uma coisa e alguns governos estaduais falam outra coisa de como se deve. Então, a imagem do Brasil realmente é tipo, está acontecendo uma tragédia e aí se soma coisas como queima de florestas e por aí vai, que no momento o Brasil é realmente tem uma imagem muito negativa aos olhos pelo menos da imprensa suíça, mas eu acho que isso pode generalizar para a imprensa europeia. Particularmente, como que a população suíça, já que você está vivendo aí, vê o brasileiro nesse momento? Tem algum tipo de crítica, algum tipo de A algo minha diferente? filha
A minha filha, ela teve que fazer no ano passado um trabalho, como seria um trabalho de conclusão de curso, que é um paralelo ao segundo grau no Brasil, e ela fez um trabalho o título do trabalho foi sobre a situação política do Brasil. E o título do trabalho como é que era? Duas escolhas e ninguém está contente, né? E ela analisava exatamente a noção do governo de esquerda, que tinha uma série de críticas, uma série de defeitos, e a opção de direita, perdão, era três escolhas e ninguém está satisfeito. E ela pegou três pessoas, três votantes do Brasil, no caso, uma pessoa que votou em branco, uma pessoa que votou a favor do Bolsonaro e uma pessoa que votou a favor do Haddad, e começou a ver quem que estaria, como que cada um justificava o próprio voto. Então havia toda uma dinâmica de como que o Brasil chega até aqui e a imagem sempre foi negativa. Mas para voltar à tua pergunta, a razão do porquê ela fez isso foi porque muitas pessoas, sabendo que ela era filha de um brasileiro, perguntando como é que o Brasil pode eleger um governo de direita como o Bolsonaro, sendo a população caracterizada de muita mistura como sendo um país que é tão alegre, tão não sei do que, por que foi eleito esse tipo de governo? E ela tentou entender esse processo no estudo dela. Então, a visão do Brasil aqui, no momento, realmente não é das mais claras, não é das mais positivas. Perfeito. Vicente, agora indo mais para o nosso campo, psicologia, né, psicologia analítica especialmente, né, e apresentando um pouco o nosso projeto, né, Efesto, que vem de uma inspiração para algo a ser construído, né, de algum forja algum material, alguma ferramenta, algum artifício para lidar com alguma coisa coxa, alguma coisa que dá pela metade, como a gente tem vivido essa situação de pandemia, né? E tem seus vínculos arquetípicos com a beleza de Afrodite, né, com o amor, e também com a guerra de Ares, né, uma coisa mais desbravadora, né? O que você acha que pode estar sendo gerado, produzido, que tipo de movimento começa agora, mas que tem provavelmente as suas repercussões mais para o futuro, né? Você acha que está sendo forjado nesse momento, nessa situação, quanto à clínica, quanto à psicologia, quanto ao mundo também? Uhum. Veja, não sei. Basicamente, eu acho que ninguém no momento pode falar qual direção a gente está indo. O que me fica claro é que essa crise afeta a todos, essa é a primeira coisa, e está trazendo à baila, se eu posso falar assim, o melhor e o pior das pessoas. Então, o que vai vir no futuro, obviamente, é uma grande pergunta. Como que as pessoas vão lidar com isso? Vai depender de milhões de fatores. A gente tem um elemento comum que, pela primeira vez, conscientemente, a gente tem a noção de que uma pessoa que deu um espirro lá na China começa a causar mortes nos Estados Unidos, no Brasil e sei lá onde, no mundo inteiro, e há essa conexão. A gente sempre falou de globalização, a gente falou sempre de efeitos de turismo, a gente sempre falou de noções econômicas, mas o que a gente está vendo agora são noções psicossociais que estão sendo pura e simplesmente relacionadas com as pessoas no mundo inteiro. E por que ativa o melhor e o pior? Se a gente olhar para o que é o melhor, por exemplo, a gente percebe estamos todos ligados, estamos todos no mesmo planeta. Revolução Verde, vamos dizer assim, que vem acontecendo em vários países, em particular na Europa de uma maneira forte, mas também em muitos países o movimento verde está sendo muito intenso, traz à baila exatamente a noção, a gente não tem um planeta B, né? A gente só tem esse, né? E aí vem o que está acontecendo com a pandemia, que gera menos turismo, que gera menos CO2. As coisas começam a ficar meio que interconectadas, como se o planeta estivesse interconectado. E esse tipo de reação a gente pode ligar com Gaia, né? A Terra como a Terra-mãe, a Terra criadora. Enquanto
Tem uma frase fantástica de uma carta de um chefe indígena na época dos Estados Unidos, quando os índios estavam sendo colocados em reservados e em reservas. E o governo americano estava comprando a terra dos índios para fazer com que eles fossem para esse reservatório. E a carta do chefe indígena respondendo é fantástica. E ele vai falando, a ideia de comprar a terra, para nós, é estranha, para esse povo indígena. Ele falava assim, o homem pertence à terra, a terra não pertence ao homem. E aí ele vai discorrendo exatamente sobre essa ideia de que nós estamos vinculados. O que acontece com a terra, acontece com os filhos dela. Esse é um tipo de consciência global que vem exatamente de uma imagem mitopoética do mundo. De certa forma, isso está ativo numa linguagem atual. O que ele fala ao final dessa carta é, no final das contas, somos todos irmãos, né? Então, esse tipo de consciência, esse tipo de mentalidade é o que é de melhor nas pessoas. Agora, esse é um lado da história. Se a gente analisar polaridade, o que a gente vai ver é extremamente oposto, no sentido de o outro é o perigo. Eu não posso mais tocar a pessoa, eu não posso mais abraçar a pessoa. O outro passa a ser alguma coisa que pode colocar a minha vida em risco. Eu não vejo, mas implicitamente eu me distancio. E isso leva a um individualismo mais forte, isso leva a um egoísmo mais forte, exatamente a polaridade oposta, vamos dizer assim. Então, há toda uma dinâmica, se eu posso falar, em cada um de nós. Isso não está acontecendo só na China, só nos Estados Unidos, só no Brasil. Isso é mundial. Essa polarização entre estamos todos no mesmo barco, no mesmo planeta, responsáveis por ele, e cada um na sua, vai longe, não vou te tocar, não vou te abraçar. Então, esse tipo de dinâmica tem um efeito massivo, sobre a psique humana, que gera em pessoas que já têm uma predisposição determinados sintomas, como ansiedade, angústia, depressão e por aí vai. Então, quem está fragilizado nesse momento tende a, vamos dizer assim, fragilizar-se ainda mais, né? Então, há toda uma dinâmica também negativa, paralelo a essa noção, vamos chamar assim, de o planeta é um todo, a gente não tem um segundo planeta, e ao mesmo tempo, não, eu vou só cuidar de mim, eu vou comprar 20 quilos de macarrão e deixar estocado, para logo, se, sei lá, fecharem tudo e todo mundo comprar tudo. Aí eu vou ter, pelo menos para mim, aqui está tudo bem. Eu estou bem, o resto não importa. Você chegou na Europa, a imagem dos brasileiros comprando 40, 80 rolos de papel higiênico em supermercados aqui Aqui lá em março. também, Aí na também. Alemanha está tendo de novo. Percebe? Essa é a dinâmica, não é a Sim, imagem só do Brasil, isso é o mundo sim, inteiro. sim, Percebe? sim. Esse é o tipo de coisa. Essa dinâmica de eu tenho que garantir o meu, o resto não importa, né? E, por outro lado, a onda verde falando, a gente só tem um planeta, a gente tem que tomar conta dele, né? Vamos fazer recycling, vamos evitar andar de carro, vamos evitar pegar avião, né? Uma imagem fantástica que eu achei quando estava no primeiro lockdown foi no canal de Veneza, que depois de sei lá quantas décadas dava para ver os peixes passando e água clara. Ou perto da cordilheira do Himalaia, quando depois de 50 anos ou coisa do gênero, porque não tinha mais poluição, determinadas cidades voltaram a ver o Himalaia, porque o ar estava claro. Você percebe? É o tipo da coisa que você fala, nossa, que impressionante. Então, muda a consciência. Para voltar à sua pergunta, para onde estamos indo? Nem ideia, mas a gente tem uma polaridade sendo ativada de maneira muito intensa em todas as pessoas. Como isso vai se desenvolver, a gente ainda não sabe. E quanto à clínica, né, na nossa prática, como é que você acha que a gente está lidando? Como talvez ela seja renovada com isso ou não? Enfim,
Como é que você acha que foi essa mudança para o setting, né, historicamente, né, ao longo desses meses? E como você acha que vai ser isso para os próximos tempos? Como vai ser? A resposta básica é a mesma, foi transformado. Agora, como exatamente vai ficar, a gente não sabe. Tem toda uma dinâmica dentro do contexto terapêutico que está distinta do que a gente conhecia até meados desse século, né? Aliás, a pandemia acelerou determinados processos, ela não causou determinados processos, por exemplo, Skype, Zoom e coisa do gênero. Já existem estudos, por exemplo, desde 2005, da, da, da tipo de terapia por telefone, terapia por Skype e coisas do gênero, que mostram determinadas coisas distintas. Quer dizer, não é uma coisa nova, a gente está falando de uma coisa de 15 anos atrás. O que a pandemia trouxe, na verdade, foi uma aceleração desses tipos de processo em função das pessoas não mais terem opção, mas terem sido forçadas a. E aí que vai determinadas situações. Por exemplo, num determinado momento, em vários dos meus pacientes, não em todos, vamos dizer, tipo, sei lá, chutando aí um terço, que delícia. Agora eu estou em casa, estou tranquilo, posso conversar daqui, não preciso sair. O lockdown foi fantástico nesse sentido, para este tipo de pessoa. Para uma outra forma, um outro tipo vamos dizer assim, de paciente, um outro tipo de sofrimento, vamos chamar assim, de sintoma, melhor dizendo, as pessoas que eram ansiosas, essas tenderam a ficar, em parte, mais ansiosas, porque punha o nariz para fora de casa e já começava com 1000 vezes lavar a mão, usar 1000 máscaras e coisas do gênero, com medo de uma infecção. Para quem tinha fobia social, por outro lado, pode ser uma coisa, entre aspas, não, agora está todo mundo no mesmo barco. Agora ninguém sai de casa. Ufa, que alívio. Para quem estava com problemas, por exemplo, dentro do casamento, virou um inferno. Tanto que existem estudos que mostraram aumento de violência doméstica, aumento de casos de problemas com crianças e casais, claramente em função das pessoas estarem presas dentro de casa. E esse é uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde está falando. Não esquecer as consequências psicológicas, psíquicas, desse tipo de medida como lockdown. Porque, de fato, isso afeta a mente das pessoas. No meu caso em particular, eu já ouvi, como eu te falei, dentro de uma série de casos, reações variadas. Desde é muito ruim, eu nunca esperava uma coisa assim, piorou a minha condição, até, nossa, que bom, agora eu estou tendo um tempo para minha família, posso ficar em casa mais tranquilo, ou não perco o tempo de ir até você, eu posso falar da minha casa, com prós e contras também dessa situação. Então, é um quadro muito amplo, muito variado, que vai depender de como a pessoa em si vive e sente o processo terapêutico, essa é uma das coisas, da própria sintomatologia da pessoa, quer dizer, se os sintomas da pessoa tendem a ajudar ou a complicar o quadro em função de estar vendo por Skype ou Zoom, até a própria comodidade do tipo, tem pessoas que vêm de uma cidade vizinha e falam, não, agora está super tranquilo, não perco esse tempo de ir até aí. Então, é um quadro muito diverso entre como as pessoas estão reagindo. E para você, particularmente como analista, como clínico, para você, como é que foi essa mudança, né, do físico para o Você fala virtual? para mim a nível pessoal. A nível pessoal, isso. A primeira coisa foi uma necessidade de adaptação. Como eu te falei, determinadas coisas aqui a gente tem que ter atenção para a gente ter a noção de como a nossa persona, vamos chamar assim, usando um termo junguiano, afeta o paciente. Por exemplo, ao falar com você agora, eu estou me vendo, né? Esse tipo de informação não é, na análise vis-à-vis, né, frente a frente, não é disponível. Então, eu vejo como eu impacto, por exemplo, o meu gesto da minha mão, como isso impacta a pessoa, porque eu estou tendo uma informação. Essa é uma primeira situação que, de repente, a gente tem que ficar consciente.
a gente gera um impacto diferente porque nós temos uma informação diferente de como estamos atuando sobre a pessoa. E a pessoa também. Eu já vi várias vezes, quando eu começo a conversar, por exemplo, se é uma mulher, ela faz assim: Oi, Vicente, como é que tá? Tá tudo bem? Pera lá, deixa eu me... Eu estou vendo que ela está se olhando no espelho e se ajeitando, né? Ou então, eu tenho algumas pessoas que fazem do quarto de dormir, aí eu vejo um pôster atrás do AC/DC ou coisa do gênero, né? Do AC/DC, né? Aí eu falo, putz, eu nunca pensei que o cara tivesse esse tipo de gosto de rock heavy metal, né? Coisa do gênero. Então, são determinadas impressões que chegam que a gente simplesmente antes não tinha quando a pessoa está nesse tipo de comunicação. Ou, por exemplo, meu filho bate na porta e fala, o pai, deixa eu aqui, aí ele sai rapidinho, né? Percebe que eu estou conversando. Ou coisas desse tipo que antes não eram presentes no setting terapêutico, que era estável, vamos chamar assim, preservado, e dentro de determinadas situações, bastante restrito. O que é interessante, não era como o Jung fazia terapia. O Jung, por exemplo, ele trabalhava sempre com um cachorro dentro da sala, que ele tinha sempre cachorros. Essa era uma primeira situação. Às vezes ele saía e ia conversar no jardim da casa dele com os pacientes e fazia determinadas caminhadas e tal. Quer dizer, ele não ficava no enquadramento rígido daquele setting e tal. Essa é uma visão mais psicanalítica. A própria forma de falar vis-à-vis, né, frente a frente, essa é distinta na forma de trabalhar com a transferência, com o setting terapêutico. Então, há toda uma dinâmica nova se transformando, e, de novo, não é nem ruim, nem boa necessariamente. Você tem perdas também. Um outro fator. Eu percebi que eu ficava muito mais cansado depois de horas de tratamento, né? De psicoterapia com os meus pacientes, bem mais do que eu estava no consultório. E eu não conseguia entender bem por quê. Até que eu li uma pesquisa a respeito. E um dos possíveis fatores que causa isso é a restrição da quantidade de informações. Agora, por exemplo, eu vejo só esse espaço que a câmera me permite. Estamos acostumados em comunicação a absorver uma quantidade de informações muito maior. A postura corporal, a forma de expressão, se a pessoa está sentada relaxada ou se ela está mais tensa. Esse tipo de informação nos é limitado quando a gente está numa tela de computador. O cérebro, porque está acostumado com esse tipo de informação, começa a se esforçar mais para compensar a informação que falta. Esse foi a pesquisa. Consequentemente, para nós que trabalhamos nessa forma agora, estamos usando muito mais energia do que antes no vis-à-vis. Então, tendemos a ficar mais cansados nesse tipo de contato do que num contato vis-à-vis. E a gente pode estender isso por vários outros elementos, né? Mas só para te dar uma noção que realmente é uma situação transformadora que abre portas, por outro lado, e complica outras, vamos dizer assim, no setting terapêutico. Ótimo, eu fico até aliviado, porque eu, de vez em quando, atendo com os meus cachorros aqui na sala. Eu tenho uma desculpa para dar para o paciente e dizer que o Hugo já fazia isso. Estou fazendo nada de novo. Veja, a gente tem que ter atenção, porque nem tudo que Jung fez a gente deve fazer também. Tá? Não é, ele foi lá um gênio em várias coisas, mas tem várias coisas também que eu diria que hoje em dia seriam contextualmente não mais adequadas. Mas deixa isso de lado, isso é outra conversa que está muito pano para manga, deixa aí para o lado, a gente conversa outras horas. Claro, mas eu também pensei no certo sentido de um lado mais de uma produção quase que fordista dos espaços também da vida social, né? Por isso o confinamento em salas, uma coisa assim, hermética não somente no sentido da terapia, mas de maneira geral tudo, né? O escritório, o local do trabalho, da empresa, enfim, muito desses enquadros super fechados, né? E talvez isso resgate um pouco, talvez um fluxo, né? Um pouco mais dinâmico das coisas.
não que deva ficar necessariamente, mas um contraste com relação a uma realidade que a gente tinha há pouco tempo. A Não, gente vai tá... ficar também. Vai mudar também. Já existem estudos que mostram que uma grande parte das empresas vai manter, mesmo depois dessa pandemia passar, uma série de medidas, como, por exemplo, o home office. Reduz custos, claramente, a nível de espaço. Então, isso vai transformar também o mercado imobiliário, por exemplo. Mas, de novo, isso já é outra história que a gente vai ter que ver como vai ficar ainda. Certo. Ina? Oi, Vicente. Oi, minha É. prima. Pois é, só tá aparecendo Cunha aí, mas eu sou Cunha Moura, né? Então, Vicente, quando a gente estava conversando antes, né, da gente começar a gravar aqui, você falou que estava cansado, que estava com um aumento de demanda grande aí, né? Você atende pacientes de vários lugares? Você atende pacientes da Suíça? Como é que é? Eu tenho uma clientela, se eu posso falar assim, bem ampla, porque como eu sou analista de data no instituto, eu tenho pessoas que vieram do mundo inteiro, né? Isso é um tipo de clientela. E eu tenho também a clientela local, que são, na maioria, brasileiros ou portugueses, em função da língua. E, por fim, alguns pacientes também que são nativos, suíços, que estão aqui e, por uma razão ou outra, quiseram fazer terapia comigo. Eu trabalho em 4 línguas, né? O alemão, o inglês, o português e o espanhol. Então, isso dá uma dimensão, vamos chamar assim, de experiência bem interessante para poder observar diferenças culturais, né? Então, eu sempre tive um consultório relativamente cheio. O que eu percebo nos últimos tempos é ainda um aumento de demanda. Então, para voltar à sua pergunta, sim, esse momento atual tem gerado uma angústia muito forte em boa parte das pessoas, e a questão é como dar conta, como lidar com essa angústia. E os pacientes que eu já estava atendendo antes, como eu te falei, alguns, como eu estava falando com o Igor antes, alguns achavam, ai, que bom, estou em casa agora, posso ficar mais tranquilo, só que outros intensificou a ansiedade. Então, há uma variação muito grande e tal das pessoas que eu acompanho, mas, na maioria, há uma sensação, se eu posso falar assim, de cansaço. Em particular agora, nesse momento da chamada segunda onda. Porque todo mundo na primeira onda teve determinadas situações que foram até positivas, tipo, estou em casa, não tenho que ir para o trabalho e tal. Agora o que vem é, nossa, eu não queria passar por tudo aquilo de novo. Então, há uma sensação de, tipo, desalento em boa parte das pessoas. Um outro elemento também presente é que tem pessoas que diretamente a nível de trabalho foram afetados pela pandemia. Pessoas que trabalham, por exemplo, em hotelaria, pessoas que trabalham em service, né, em restaurantes e tal. Em função do sistema de saúde suíço, também essas pessoas podem, com o seguro de saúde, fazer psicoterapia. E a essas pessoas existem medos existenciais. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Né? Como é que eu vou fazer se eu perder meu trabalho? Eu tenho menos dinheiro agora. Então começam a haver questões bastante concretas do dia a dia e uma grande parte dessas pessoas fica com mais medo, medo do futuro, né? Medos existenciais. Como que eu vou fazer daqui para frente? Então, a tendência é haver um impacto maior sobre a condição psíquica das pessoas, o que gera uma demanda maior de apoio e tratamento psicológico. Uhum. Houve aumento da clínica social aí também? Eu não tenho muito contato com hospitais psiquiátricos. Eu sei, por outro lado, então é uma visão muito limitada. Eu tentei colocar um paciente meu que estava numa crise depressiva profunda em uma clínica psiquiátrica, e a mulher falou, olha, a gente vai ter que esperar 1 a 2 meses até poder internação. O senhor acha que dá? Porque a demanda estava muito alta. Eu procurei ver também grupos de terapia de grupo, perdão, para esse mesmo paciente. A resposta foi a mesma. Tem uma lista de espera considerável para poder encaixar esse paciente, para abrir vaga para esse paciente.
Então, é uma visão limitada minha, porque eu tive pouco contato, mas eu parto do princípio que também esse tipo de institucionalização está mais complicado. Quer dizer, colocar numa clínica está mais complicado, porque a pressão, mais hospitais psiquiátricos estão cheios. Aqui a gente também tem dificuldade até de marcação, de indicação para psiquiatra, como você falou, né, dessas questões de ansiedade, o aumento da ansiedade até levando a transtornos, e a gente tem que recorrer a indicações, né? E é difícil que o paciente também consiga marcar as consultas. Com relação a essas questões de vulnerabilidade, tanto do analista quanto do paciente, porque assim, o trabalho da gente exige privacidade, confidencialidade, né? Essa coisa do local de atendimento. Você mencionou um pouco aí que o seu filho, às vezes, né, entra e fala, opa, aqui também acontece isso comigo. E acho que todos nós passamos por isso, né? Mas a gente tem relatos assim de pessoas que estão fazendo atendimento dentro do carro, né, o paciente dentro do carro, ou a mãe que tem filhos pequenos vai se esconder no closet para conseguir fugir do filho que ela acabou de chegar em casa e o filho quer ela e ela precisa ser atendida, né? Uhum. Você tem algum caso assim que você tenha vivido? Eu também vivi esse tipo de coisa. No primeiro lockdown, quando eu estava na minha casa, eu tentei também abrir um espaço, porque minha esposa estava no escritório, que é onde eu estou agora, aqui na minha casa. Eu tentei ir em vários locais e sempre foi meio tentativa e erro, né? Onde que eu vou estar podendo gerar um setting que para mim está adequado, que está gerando tal, onde eu tenho certa privacidade para não ser interrompido por um lado ou ouvido por outro, a questão da confidencialidade, como foi falada, que também tem um outro detalhe, a própria confidencialidade da internet, no caso, né? Tem que se usar um instrumento onde se permite que seja criptografado, é isso que fala em português, não? Isso. Que a transmissão seja criptografada de maneira tal que alguém não possa intervir ou ouvir o que está sendo falado, ou também coisas como essa que você falou, onde o paciente se sinta bem para falar. Eu já tive pacientes, por exemplo, que nessa experiência agora falaram, olha, eu não quero fazer análise, eu não quero fazer a psicoterapia enquanto tiver que ser em casa, porque eu não me sinto confortável sabendo que meu marido está trabalhando a 2 portas daqui e eu vou ter que falar de determinados conflitos que eu tenho com ele. Eu não me sinto à vontade para estar abrindo determinados temas porque eu estou na minha casa. Então, esse tipo de situação foi gerada também, e eu vivi, e determinadas pessoas falaram, não, para mim não dá nesse enquadramento, nesse setting, se quebra esse elemento de proteção que é necessário ter no setting, porque a pessoa está na própria casa, né? Então, é um tema bastante delicado, por exemplo, embora facilite a pessoa não precisar sair de casa, para esse tipo de paciente que tem, por exemplo, dinâmicas dentro da família complicadas ou situações imprevistas, como entra criança ou coisa do gênero, fica mais complicado ter esse tipo de setting. Mas eu também fiz essas experiências. Atualmente, se vier um segundo lockdown, como pode vir a ser que aconteça aqui na Suíça, eu vou estar indo para o meu consultório e ficando lá, porque eu estou isolado também no consultório, eu não tenho contato com outras pessoas lá, porque aí eu sei o contexto continua o mesmo. Agora, se as pessoas vão querer fazer, ou pelo menos algumas delas vão querer fazer ou não, vai depender de se elas vão ter dentro do próprio espaço um setting adequado. Uhum. Você chegou a fazer algum atendimento presencial durante esse tempo? No primeiro lockdown, não. Eu não tive nenhuma emergência a ponto de ter que ir presencialmente, mas eu tive, vamos dizer assim, vamos dizer, 3 grupos, talvez. Uma foi essa que eu falei agora, que as pessoas preferiram não vir. Por quê? Porque elas falavam, ou eu não tenho setting em casa, ou eu preciso desse contato pessoal para me sentir bem, para estar falando, e por aí vai.
Um outro se sentiu restrito, no sentido de eu não me sinto à vontade, mas quis continuar. São 4 tipos. Um outro foi, não tem problema nenhum, eu estou aqui na minha casa, tá ok, porque ou morava sozinho, ou coisa do gênero. E o 4º tipo era aquele que, nossa, que tranquilo, estou em casa, nossa, maravilha, vamos lá, olha, 10, super 10, nossa, não preciso pegar ônibus, não preciso pegar trem, não preciso pegar carro, estou aqui, tenho tempo e tal. Mas você percebe que isso, ao mesmo tempo, só um paralelo, gera também uma dinâmica diferente que eu ouvi de alguns pacientes, que foi o seguinte: o tempo de deslocamento é um tempo de preparação mental, emocional para falar de certas coisas. Então, a pessoa entra no ônibus, por exemplo, ou no bonde de rua, como aqui tem, né, nos trams que se fala aqui na Suíça, e ficava lá pensando com ela própria, meio que refletindo sobre si mesma durante, sei lá, 20, 30, 40 minutos de translado. Então, esse tipo de tempo, meio que a pessoa concentrava para trabalhar nela mesma. E o mesmo processo ao sair da sessão. Ao voltar para casa, a pessoa ficava literalmente avaliando, pensando, digerindo o que foi trabalhado. Então, esse tempo que para alguns foi uma vantagem, para outros foi uma desvantagem, porque afeta o processo de trabalho antes e depois daquilo que vai ser discutido na análise, né? Uhum. E E a própria sala de espera, né? a própria sala de espera, é esse tipo de sala de espera mental, vamos chamar assim, como que as pessoas entram e saem, esse espaço, esse tempo, isso não existe dentro desse tipo de dinâmica. E um paralelo a isso é literalmente abrir a porta, no caso pro terapeuta, e estar dentro da casa. Isso foi uma das questões que mais me chamou a atenção. Eu estava, por exemplo, quando no primeiro lockdown, né, eu estava lá no porão da minha casa. Tem uma sala lá que tinha preparado para estar conversando. Aí eu tinha, sei lá, 10, 15 minutos de pausa. Eu pensei, vou tomar um cafezinho. Eu abri a porta e ia lá, putz, minha esposa, meu filho conversando, estudando, fazendo sei lá o quê. O meu próprio enquadramento mental estava diferenciado. Eu estava na minha estrutura profissional, pensando, digitando coisas para o relato de caso, estava pensando, essa dinâmica tem com isso é importante para anotar para a próxima sessão. Oi, filhão, tudo bem? Como é que tá? Tá tocando guitarra agora? Põe! Era toda uma dinâmica que quebra de uma maneira estranha. Pera lá, agora eu sou profissional? Não, agora eu sou pai. Não, pera lá, agora eu sou esposo. Não, voltei a ser profissional. De uma maneira tão intensa e tão rápida que também abala é uma palavra forte, também influencia a forma de executar o trabalho como terapeuta. Então, não só para o paciente, como para a gente também, essa dinâmica, entre outras coisas, também é mudada. Uhum. Vicente, você mencionou que vocês estiveram agora aí no Instituto, né? Aí em Zurique, uma série de discussões, de coisas que estão mudando e tal. Vocês discutiram alguma coisa relativo a recursos expressivos no atendimento online? Isso é uma coisa que a gente tem procurado saber e tem havido muita criatividade, né? A gente ouve umas histórias assim muito bacanas aqui no projeto, né? Você tem Uhum. alguma coisa para falar para a gente sobre isso? O que a gente discutiu a nível de recursos, algumas das coisas eu já falei aqui, por exemplo, essa história da gente se ver, Uhum. né? A própria noção de estar dentro de um set diferente influencia, mas existiram críticas do tipo pessoas que trabalham com a caixa de areia. Eu, particularmente, não trabalho, mas é o tipo de trabalho simbólico, expressivo, que não tem como você trabalhar à distância. A pessoa não vai ter uma caixa de areia dentro da casa dela. Então, essa é uma limitação de algumas técnicas que podem ser feitas apenas no consultório terapêutico. Outras expressões, como, por exemplo, pinturas. Você pode ver a pintura, a pessoa pode passar um scan para você, para o seu computador, pelo seu e-mail. Mas, ao mesmo tempo, você ter a pintura na mão é uma outra situação para você avaliar uma série de detalhes que não ficam visíveis quando você não está presencial,
né? Então, algumas das coisas colocadas sem dúvida, a possibilidade, as grandes ferramentas terapêuticas em si podem ser usadas, mas há limitações também, como recursos expressivos, como isso que você está falando agora. Mas uma das coisas que foi falado, a expressão aqui é o gênio saiu da lâmpada, né? Tipo, o gênio saiu da garrafa, o fantasma saiu da garrafa, dependendo de como você fala. Quer dizer, a coisa agora não tem como voltar atrás. Determinadas pessoas só vão querer continuar nisso por uma série de razões pessoais. Então, isso, ao mesmo tempo, vai limitar determinados recursos terapêuticos, como esses que eu falei. Por outro lado, eu posso imaginar que vão vir determinadas coisas, como, sei lá, que tem a ver com a mídia, com o uso do computador, que possa acrescentar nas interferências terapêuticas. Eu posso te dar alguns exemplos de coisas que eu estou começando a sondar agora, mas isso não tem a ver necessariamente com vídeo, mas com a interação terapêutica em si. Mudanças, por exemplo. Eu fui sondado há 3 semanas atrás por uma agência que faz terapia por app. Isso funciona da seguinte maneira: a pessoa tem determinadas perguntas e respostas típicas que ajudam a pessoa a sair da depressão, colocando a ela em determinadas, vamos dizer assim, formas de alterar o comportamento, muito baseado em terapia comportamental, não é uma ferramenta analítica, mas trabalha esses 2 programas, um chama Velibra e outro Deprexis, acho que é isso, que tem uma estrutura de técnicas comportamentais para ajudar pessoas que têm medo e para que estão em depressão, por app, percebe? Eu sei de, por exemplo, outras técnicas, como realidade virtual, que está sendo usado para ajudar pessoas com fobia. Né? Por exemplo, a pessoa começa, sei lá, tem medo de aranhas, então ela coloca um brilho brilho é a palavra alemã, perdão, um óculos de realidade virtual e começa a ter, de novo, técnicas comportamentais, não? Ter a aproximação da situação de uma maneira extremamente calculada, controlada, perdão. Então, você percebe que esses tipos de possibilidades começam a vir agora. A mais interessante que eu ouvi foi um terapeuta algoritmo. Quer dizer, a pessoa não está conversando com uma pessoa real, está conversando com um terapeuta virtual. Nossa. E esse processo algorítmico, baseado em centenas de frases e de leituras no tom da voz, na expressão, naquilo que é perguntado, o programa de computador começa a responder à pessoa. Agora, isso vai substituir o terapeuta? Na minha visão, não. Mas isso será feito por algumas, vamos dizer assim, por algumas entidades que vão tender a usar isso em situações onde não é possível, por sei lá qual questão, distância, finanças ou sei lá o quê, ajudar pessoas. O que eu quero te falar? Toda essa dinâmica, a gente está numa transformação, foi como eu falei no início. Esse processo de pandemia só acelerou esse processo que vai estar interferindo enormemente no nosso trabalho e não necessariamente de uma maneira ruim, não necessariamente de uma maneira boa. Vamos ver como a gente vai estar se desenvolvendo na próxima década, vamos dizer assim. Uhum. Você teve algum paciente que não quis fazer por vídeo e que quis fazer por telefone só, por exemplo? Sim, eu vi, em particular, teve coisas até engraçadas, tipo, não, eu não fui pro cabeleireiro, tá tudo estranho meu cabelo, não quero vídeo hoje não. Agora, teve uma que falou assim, olha, vídeo para mim, Skype, essas coisas, é para falar com família, você não é família, então é uma relação estranha. Aí você vê um tipo de interferência emocional distinta dentro da dinâmica terapêutica. Mas são exemplos que mostram, vai ter prós e contras, ganhos e perdas no processo. E algumas preferiram fazer por telefone,
porque se sentiram à vontade. Outras falaram, não, eu preciso do contato. Outros falaram, não, esse tipo de contato é só específico para a família, e por aí vai. Ainda bem que nós somos junguianos, né? E Jung disse lá que para cada paciente uma terapia, né? Então a gente vai se acomodando nisso aí, né? Eu acho fundamental, nesse sentido, a habilidade que Jung tinha na própria interpretação de transferência, que é bem distinta da visão psicanalítica, né? Em particular da visão ortodoxa. Também na psicanálise existem determinadas mudanças, já óbvio, há muito tempo, desde o Freud. Mas, em particular, já do início, Jung falava da apresentação pessoal. A gente não é uma tela em branco onde só é projetado, nós somos nós. Né? E esse tipo de personalidade do próprio analista, esse tipo de fator, a personalidade do analista dentro da trabalho junguiano, é um elemento central. Há uma interferência mútua. Né? Ele fala, se é para ter algum tipo de união química, você tem que estar presente também, não só essa suposta neutralidade do terapeuta. Né? Mas a gente tem que, se eu posso ser assim, não ficar só preso também no Jung. O Jung nos deu instrumentos bastante interessantes, formas de entender, modelos para entender a psique que são fantásticos, na minha forma de ver, ainda bastante válidos, mas existem transformações nesse processo. Eu gosto de pensar, por exemplo, numa distinção entre a chamada aliança terapêutica e o processo de transferência. Para mim, quando você tem uma aliança terapêutica positiva, isso parte de coisas como um bom rapport, por exemplo, existem fatores que, independente da linha de terapia, se sabe, tem uma influência, pesquisas recentes, né, tem uma influência positiva sobre o desenvolvimento do caso. Isso não quer dizer que a pessoa está, entre aspas, apenas projetando um pai positivo, uma mãe positiva no terapeuta, na terapeuta, né? Mas que a própria personalidade do terapeuta, gerando um contexto, a chamada aliança terapêutica, um processo onde a pessoa se sentindo acolhida, bem recebida, compreendida, independente da linha de terapia, seja comportamental, seja psicanálise, seja junguiano, seja gestalt, rogeriano, sei lá qual outras tantas que existem, independente da linha de terapia, esse tipo de efeito é percebido nas pessoas que fazem psicoterapia, né? E aí o Jung citando, para voltar ao Jung, é um ditado chinês, né? Se a pessoa certa usa o método errado, o resultado é certo, mas se a pessoa errada usa o método certo, o resultado é errado, né? Então, o tipo de impacto que uma aliança terapêutica positiva tem, eu vou me repetir, independente da linha terapêutica, tem que ser considerado por todo e qualquer psicoterapeuta, independente da linha. As nossas ferramentas, os nossos instrumentos também os temos. A gente também, nesse ponto, pode estar ampliando. O Jung usava, foi uma das coisas que eu vi na pesquisa que eu fiz de doutorado, né? O Jung usava várias técnicas e ele adaptava várias técnicas. Por exemplo, esse caso que eu já havia citado antes num outro vídeo, ele estava acompanhando uma mulher que tinha sintomas de ansiedade de andar de trem. E ele pediu para a mulher o seguinte, ela tinha bastante recursos, ele falou assim, olha, a senhora vai numa estação, pede para o seu motorista acompanhar o trem até a próxima estação, na próxima estação a senhora desce e vai com o seu motorista de novo, com o seu carro de novo. Isso é terapia comportamental. Não tinha esse nome na época, mas é um processo de dessensibilização. Expor a pessoa aos poucos ao processo que ela tem medo. Né? Então, esse tipo de abertura que Jung tinha para determinadas técnicas, ele usou hipnose também, até pelo menos 1913, né, quando ele falava. Imaginação ativa são processos que funcionam melhor quando a pessoa está num meio transe, que é um transe hipnótico. Jung conhecia profundamente hipnose também, e várias outras técnicas. Então, ele era contrário a você aplicar um método de maneira típica, independente da personalidade do paciente. E aí entra naquilo que você havia falado antes. Né? A gente tem que considerar o paciente.
Sim, e assim, eu acho fantástico, porque a gente já fez várias entrevistas aqui, nós já conversamos com diversos analistas, e assim, a pluralidade, o jogo de cintura, a criatividade, assim, do analista junguiano é incrível, né? Como que a gente se adaptou rápido e como que, relativamente rápido, né? E assim, como que as coisas foram surgindo nesse processo, né? Acho que deu para observar bastante isso, assim, o papel da criatividade e de onde a gente parte, né? É claro, a gente vai partindo de algum lugar. Vicente, fiquei com uma curiosidade aqui agora, pensando, né? Porque a gente tem discutido essas coisas, essa questão dos complexos culturais, né? Então, eu não sei se a gente falou sobre isso antes de começar a gravar ou se foi agora na gravação, mas você estava falando sobre essa coisa de como que o Brasil se vê numa situação pior, na verdade. O brasileiro se vê numa situação pior, assim, achando que só no Brasil que acontecem as coisas ruins, que são as coisas piores e tal. E aí você lida com pacientes de diversas culturas, né? Você percebe que tipos de complexos culturais você percebe que são mais comuns? Você consegue diferenciar isso dos brasileiros? Como é que isso está acontecendo agora no momento? É difícil generalizar, porque sim, temos o coletivo para o individual é irrelevante. Quando você tem uma pessoa específica na tua frente, você pode falar que 99% das pessoas daquele país, daquela forma de pensar, daquela forma, daquele lugar, pensam de certa maneira. Mas se esse 1% que você tem na tua frente pensa diferente, então nós podemos observar tendências, vamos dizer assim, né, que podem vir ou não da base cultural da pessoa. Nós todos temos um idioma comum, por exemplo. Temos regionalismos, por outro lado, também, na forma de falar, na forma de pensar e por aí vai. E aí, conforme você vai quebrando, você vai ver que, no final das contas, a pessoa é única, ponto. Né? Porém, existem determinadas formas de ver o mundo. Eu não sei se está correto isso, mas a minha impressão é que uma parte da população brasileira tem o que a gente chamaria de o realismo fantástico. Né? Eu acho que é uma frase do Garcia Lorca. Né? Ele tem uma visão, não, Deus é brasileiro. Né? E por isso que Jung também tem um impacto tão forte também na nossa cultura, na minha forma de ver, quando a gente fala de sincronicidades, quando a gente fala, nossa, o universo conspira, lá Paulo Coelho, né? Vamos dizer assim, tem uma série de imagens que eu não vou dizer todo brasileiro é assim, mas tem toda uma dinâmica onde a gente tem uma esperança de que algo vai vir e vai me ajudar, ou coisa do gênero. Pensamento mágico, né? É por isso que eu falei um realismo mágico. Né? Há toda uma dinâmica aí, que eu não vou falar de novo, é todo brasileiro é assim? Não, não é. Mas a gente percebe também na forma como a gente lida com religiões. Né? A gente tem toda uma religiões vivas no Brasil. E esse tipo de, o que eu quero chamar de uma religião viva? A fé da pessoa ativa constantemente determinados padrões psíquicos nela. Por exemplo, se você fala com um evangélico, vamos chamar assim, ortodoxo, né, que realmente a pessoa é que tem extremamente fé, você vê que o Espírito Santo falou para ele isso e aquilo, porque Deus veio e se comunicou através disso, sei lá o quê. É um tipo de leitura extremamente viva, a pessoa vive aquilo. Se você fala, por exemplo, com uma pessoa que veio do candomblé, a mesma coisa. Oxum veio aqui e falou determinada coisa, está me mandando certas situações. Se você fala com um espírita, a mesma coisa. Puxa vida, eu acho que isso daqui é a prova que Deus colocou na minha frente para eu aprender isso e aquilo. Isso é muito típico, essa religiosidade viva que temos no Brasil. É todo brasileiro assim? Não. Mas nós encontramos, independente da religião, que
a pessoa siga, esse tipo de conexão com o divino, com o místico mesmo, né? Bastante presente. E um otimismo, muitas vezes, eu vou dizer, não sempre, muitas vezes presente, Deus vai ajudar, vai dar tudo certo, vai vir assim, etc. E tal. Então, quando a gente fala de cultura, esse é um dos elementos que pode, com certa frequência, ser observado em alguns brasileiros, independente da religião. Tá? Para voltar ao Jung, Jung não estava interessado no impressor e sim na impressão. Quer dizer, ele não estava questionando a existência ou não de Deus. Isso não tem como saber. Ele estava questionando a impressão que a ideia de Deus causa na mente das pessoas. E aí, quando você usa o referencial junguiano, isso tudo fica extremamente fluido. A gente sabe que isso é como a pessoa vive determinados conceitos religiosos. Tá? Então, tá. Elementos culturais como este, a gente observa típicos, de novo, não em todos, mas em várias pessoas que vêm do Brasil. Eu posso contar um caso interessante que eu vi uma pessoa uma vez que veio do Irã, uma mulher com quem eu conversei do Irã. A gente falava em inglês. E ela estava falando como ela queria muito estar com um homem, só que o homem era casado. E eu analisando, ouvindo, falando tal, até que ela chegou para mim e falou assim, mas lá os homens podem ter 4 mulheres. Aí eu percebi que a minha limitação cultural não estava compreendendo adequadamente o movimento dela. Não é que ele teria que largar a mulher ou sei lá o quê para estar com ela. Ele não queria tê-lo como esposa também. Ele poderia ter mais do que uma mulher. Você percebe que aí você vê esse tipo de dinâmica de as limitações da base cultural do próprio analista faz com que ele veja determinadas coisas de maneira distinta, de maneira diferenciada. Esse tipo de que eu chamei realismo fantástico. E veja, gente, eu não quero simplificar, tá? Isso é um elemento possível das muitas características possíveis que o indivíduo pode ter ou não. Não é que todo mundo, que todo brasileiro tem isso. Estou falando isso, eu observei algumas vezes, tá? Mas isso é um elemento cultural. Eu não observo esse tipo de elemento, por exemplo, em pessoas suíças. É muito mais factual, muito mais racional determinadas abordagens que eu vejo, com os prós e contras disto também. Né? Então, há toda uma dinâmica cultural que forma as identidades da pessoa que acaba se manifestando nesse tipo de situação como eu descrevi agora. Tá ok, Nina? Não, perfeito. Até porque, assim, né? A gente tem uma... Pode pegar. O que você quer, querido? Desculpa. Não. Você tem Não, não tenho. assim, Não. eu tenho. Tá, então tá em algum canto, Loira. Só que... Tá, tchau, vai. Eu não tô. Não, Sônia, você tá aqui, tá sendo gravado. Não, você não tem que... Você só me dá um minutinho. Você percebe? Esse é o tipo de coisa que a gente estava falando. Não, meu filho bateu aqui, entrou aqui também, foi entrando devagarinho, aí ele percebeu, é porque eu tô de costas, ele já me vê de frente, né? Então, aí ele não apareceu. Percebe que essas são as formas, as dinâmicas que podem acontecer, que normalmente numa outra situação não aconteceria. Sim, sim. Porém, percebe? Aí transforma a imagem como algo humano. Aí existe uma desmistificação do analista, quando determinadas coisas acontecem assim. Uhum. Mas é toda uma dinâmica diferenciada que a gente tem com esse tipo de comunicação agora. Sim, sim. Mas então, só para fechar assim, isso que a gente estava falando, eu acho que eu super concordo com você, até porque a gente tem essa coisa tanto do Deus é brasileiro, quanto dessa espera desse Messias que vem aí, que vai ser o salvador da pátria, que a gente vai eleger, e a gente está vivendo isso assim, de uma forma muito impactante agora, né? Acho que muito mais para o mal, eu diria. Assim, a gente tem sofrido muito, né, aqui com relação a essa questão política. Mas, como diz você, isso aí já é uma outra história
para um outro momento, senão a gente acaba se alongando muito. Eu vou passar para a Silvia e, de repente, se ele tiver alguma coisa aí no tema, ele vê com vocês. Obrigada. Muito bem. Bem, Vicente, acho que foi muito interessante ter acontecido isso, de alguém abrir a porta aí, porque mostra o realismo desta situação que a gente está tentando teorizar, né? Uhum. E faz a gente refletir a respeito do que isso nos causa, né? Isso nos provoca, né? Uhum. Bem, agora entrando um pouco no impacto que a Covid-19 provocou e continua provocando na humanidade, pensando sobre, em especial, o número de mortos, né? No Brasil, são mais de uma centena, né? São quase 160 mil, se não me engano, né? E muitos desses são amigos, são parentes, são vizinhos, são conhecidos, mas a grande maioria, logicamente, são pessoas que a gente não sabe o nome, que a gente nunca viu, que a gente não conhece, mas que são conhecidos por seus familiares, por seus amigos, por seus vizinhos. E em muitos casos, no mundo inteiro, essas pessoas morreram e morreram num total isolamento, foram enterradas pura e simples. Não puderam, as famílias e os amigos não puderam fazer a despedida, não tiveram o velório. O luto, em algum momento, vai surgir, se é que já não está surgindo, porque muitos casos de ansiedade, de medo, podem estar tendo como pano de fundo essa violência, né? Mais esta violência que o ser humano está sofrendo. Para você, como é que você sente que essa situação pode ser lidada, pode ser trabalhada, mas em especial como é que isto qual vai ser o resultado desse fenômeno tão cruel, tão pesado, isso vai provocar em nós? O que a gente está falando basicamente é a perda de um ritual, no caso, para quando alguém falece ou alguém acaba acompanhando, ou melhor dizendo, acaba não tendo condição de fazer o luto. Rituais são processos de transformação, são estruturas que viram a transformação de energia psíquica. Você entra de um jeito, você sai de outro. No ritual de luto, basicamente, é isso que acontece. A sociedade, todas as sociedades, de uma forma ou outra, possui um tipo de maneira, jeito, tá aí, né? Ritual para estar trabalhando com a perda. O que a gente está vendo agora é que esses rituais não estão podendo ser executados. Levar alguém até o velório, passar, típico Brasil, né? Passa a noite velando o morto, ou passa um tempo velando o morto, a família presente, as pessoas rezando ou fazendo algum tipo de interação de apoio, depois levando a pessoa até a sepultura, e depois fazendo uma prece, uma oração ou algo do gênero. O que isso faz? Isso faz com que a mente trabalhe a perda de uma maneira estruturada pela sociedade que a pessoa vive, e isso alimenta o trabalho, quer dizer, dá base para a pessoa estar trabalhando dentro dela o processo de luto, de separação.
O que a gente está vendo nisso que você falou agora, Silvio, é a queda da possibilidade. Como que isso vai afetar as pessoas? Mal. De que maneira? Falta algo. A pessoa tem a sensação de que não estava completo. É como se fosse algo surreal. E esse tipo de processo faz falta porque é uma estrutura que foi criada pelo coletivo, pelas pessoas, pela cultura, para a pessoa estar fazendo a transição, transformação de energia psíquica, como a gente estava falando antes, né? Como eu estava falando antes. E qual que é o elemento agora? Não sei. O ponto é, de certa forma, para as pessoas que perderam alguém nessa fase, é como se tivesse que ou lidar com esse vácuo, esse vazio, essa perda dessa estrutura, o que não será fácil, ou descobrir alguma outra forma, individual ou não, de trabalhar o processo de luto. Por exemplo, sei lá, levando flores uma vez a semana para o túmulo, depois que as pessoas foram lá. Por exemplo, sei lá, indo até o mar e se banhando toda vez que, sei lá, chega a data. Não sei. Ou, por exemplo, queimando determinados objetos para a pessoa, sei lá. O que eu estou te falando? Individualmente, a gente vai ter que desenvolver estruturas, ou a pessoa afetada provavelmente vai desenvolver uma maneira de digerir o acontecido diferente da estrutura conhecida que se teve até então. Porque esse elemento vai estar faltando. Como que cada um vai fazer é individual. Agora, a tendência é faltar algo, falta uma peça, falta um encaixe, uma forma de estar se passando. Eu estava vendo uma reportagem aqui no Jornal Suíço sobre, eu acho que, não sei, é algum local na América Latina, mas não sei se é Peru ou Colômbia, onde cometeu-se vários erros e as pessoas que morreram não puderam ser colocadas em vagões frigoríficos para preservar, e os corpos se decomporam de uma maneira tão rápida que ficaram irreconhecíveis pelo calor. Então, simplesmente as pessoas não podiam saber se aquele lá era o tio, o primo, a mãe, o irmão, ou sei lá quem que havia falecido. E a angústia que era não ter um local depois para ir e literalmente rezar ou se despedir, esse processo ritual que eu estava falando para você. Esse tipo de pessoas estavam totalmente perdidas, como se tivessem uma angústia interna que não cala, em função da falta desse tipo de trabalho, como eu falei, ritual, para lidar com a perda de um ente querido. É uma situação trágica em si, triste, e que terá de ser feito algum tipo de trabalho individual. Apesar disso não estar nas nossas questões aqui, mas isso me faz pensar um pouco sobre as atitudes por exemplo, em especial a Alemanha, no tempo de Hitler, em que houve apoio do povo alemão às ações nazistas. Né? Uhum. E o presidente do Brasil está sendo acusado de genocídio às populações mais pobres, às populações da periferia, aos índios. Né? E muita gente, muitos brasileiros estão dando risada, gargalhada junto com ele. Quando ele, por exemplo, se referiu ao número de mortos, ele disse: e daí? Eu não sou coveiro. Então, e muita gente apoiando, seja por uma gargalhada, seja por um apoio mesmo. E não são pessoas apenas do povo comum, são autoridades, são outros políticos. Né? E aí eu fiquei pensando nessa que quando o Jung fala, por exemplo, da culpa coletiva, né?
que tomou conta da Alemanha após o Hitler. Como é que você que vive na Suíça, na Europa, e com tantos povos aí, atendendo tantas pessoas de outras nações, como é que é a vivência dessa culpa, né? Desses fatores que são coletivos, são sociais, são culturais até, mas até que ponto a perversão pode trazer uma consciência, né? Uma ampliação da consciência. Poxa, diante de tantos mortos, eu fui viajar, eu fui fazer, eu fiz churrasco, eu fiz festa, eu vivi como se nada tivesse acontecendo, né? Veja, é uma pergunta muito ampla para estar respondendo de uma maneira clara. Essa é a primeira impressão. E, na minha forma de ver, eu procuraria diferenciar uma série de elementos e não tenho a intenção de uma resposta clara a respeito disso. A primeira impressão é: há diferenças culturais consideráveis entre Suíça e Alemanha. Quer dizer, embora a língua seja alemã, o suíço não se identifica nesse sentido com a cultura alemã. Essa é uma das primeiras situações. Quando eu vejo alguns programas, aqui a gente tem vários canais da Alemanha também, eu vejo a Alemanha procurando, até hoje, por exemplo, passar extremamente grande, um número grande de documentários sobre a época nazista. É como se fosse manter um tipo de crítica constante sobre o que foi feito para não voltar a repetir. Essa é uma impressão que eu tenho. Houve, de fato, também uma culpa coletiva, porque foi um movimento popular. Diga-se de passagem, não é todo alemão que era nazista também. Houve também resistências na Alemanha. E isso é um outro elemento presente, que eu também observo aqui. Mas, sendo muito sincero, eu não me sinto competente ou informado, embora eu já li várias coisas, para discutir uma questão sociopolítica tão complexa quanto isso, né? O que eu vejo é, sim, existem até hoje elementos de, vamos dizer assim, sensibilidade de muitos políticos alemães em relação ao passado nazista. Eles não escondem o que aconteceu, não uma parte da população. Mas também aqui existe, digo aqui na Alemanha, né? Aqui na Europa, mas também existe na Alemanha pessoas que negam o Holocausto, ou que negam o sofrimento causado aos judeus. Como se isso foi uma expressão que causou muita polêmica aqui. O que aconteceu na Segunda Guerra é uma titica de galinha no 1000 anos de história da Alemanha. Quer dizer, é quase nada perto de toda a história que aconteceu. Aí também há, se percebe, uma desvalorização. Isso foi falado por um político aqui também, no caso, na Alemanha. E esse tipo de situação, você pode colocar, são radicais, que visam cair fora dessa leitura que foi colocada, que foi vista, que foi desenvolvida na Alemanha de retrabalho da época nazista. Mas eu vou me repetir, eu não me sinto competente o bastante para avaliar uma questão sociopolítica tão profunda quanto esta, embora tenha alguns paralelos aí. Em relação ao Brasil, eu confesso, eu não tenho também acompanhado, por isso que a questão é muito ampla para mim, para eu poder estar respondendo de uma maneira adequada. Eu não tenho acompanhado muito a fundo determinadas falas do Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro, na verdade eu votei em branco. Eu não conseguia, na minha concepção, checar com tantos problemas que eu via nos governos anteriores,
e o próprio Bolsonaro com algumas ideias dele, eu falei, eu não consigo apoiar nenhum desses dois fatores no momento. Eu mantive uma postura crítica em relação aos dois. Porém, a acusação de genocídio eu considero uma coisa extremamente grave. O que me parece, e veja, eu vou me repetir, eu não tenho um aprofundamento bastante, porque eu não acompanho tão profundamente assim. A acusação de genocídio me parece grave porque existe a intenção concreta de dizimar a população. Essa é a noção de genocídio. Eu mato todos daquela etnia, daquela raça, daquela sei lá o quê, porque não combina com o que eu penso. Este é um exagero, na minha forma de ver. O que pode existir, pelo que você falou, e eu vou, de novo, me restringir, isso que você falou agora é pela primeira vez que eu estou ouvindo. Então, o termo genocídio, enquanto termo, me parece inadequado. O que existe, de certa forma, é um descaso brutal. É diferente de genocídio. Percebe? Isso, para mim, é uma diferenciação importante. Na postura que você descreveu agora, mostra uma pessoa que não se importa com certas situações por ser inadequado, ignorante, burro, sei lá o que você poderia estar afirmando. Porém, enquanto genocídio, a palavra em si me parece sem sentido, dentro do contexto de genocídio. O que não implica que não seja grave. Obviamente, tem que se apoiar determinadas medidas de saúde para populações carentes, para populações indígenas, isso é mais do que óbvio. E esse descaso brutal, ele é condenável, sem dúvida. Eu só não chamaria isso de genocídio. Percebe? Aí existe a peca pelo exagero, o pecado pelo exagero. Não faria sentido considerar isso para mim um genocídio. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Silvio. Entendi. Sim, sim, sim. Parece que os atendimentos nesse período de pandemia, e em especial esse período em que de isolamento físico e essa alteração do setting presencial para o setting online ou remoto, parece que esses atendimentos nesse período, têm sido difíceis construir pontes psíquicas junto a alguns pacientes, talvez por estarem muito adaptados à pandemia. Isso eu acho que numa realidade bastante brasileira, né? Como essa que eu mencionei anteriormente, parece até que estão deprimentemente adaptados, seja por um comportamento assim, eu não estou nem aí com o que está acontecendo com o outro, ou seja, simplesmente também porque, olha, essa é uma situação que eu não estou suportando, e vai se adaptando aqui e ali, né? E, às vezes, essas situações deixam a nós que os atendemos como que sem ter o que dizer, em especial quando alguns desses esperam retornar ao normal, como se houvesse normal. O que você pensa a respeito disso? Na sua experiência, nas suas reflexões, aquilo que você ouve dos seus colegas de Zurique, lá do Instituto? Uhum. A gente está no meio de um processo ainda. Quer dizer, a gente ainda está vamos chamar assim, numa dinâmica onde a gente não sabe o final. A noção básica para mim é o que é que a realidade nos traz. Essa é a realidade atual. Nós não temos ainda uma solução, né? Eu ouvi uma vez uma história, eu não sei se é verdade, mas eu parto do pressuposto que sim, que é o sapo na água quente. Que é o seguinte, se você coloca um sapo numa água fria e fica normal. Se você joga um sapo numa água
fervendo, ele vai rapidamente querer sair. Mas se você põe numa água fria e começa a esquentar lentamente, ele morre cozido. A mente humana tem a tendência a estar se adaptando quando a coisa vem aos poucos, mesmo que seja uma coisa ruim. Então, o que isso gera? Se cada vez que a gente vai perdendo as nossas liberdades ou a nossa qualidade de vida, a gente tende a se adaptar pouco a pouco a isso. O que, evidentemente, pode chegar num ponto onde a gente se vê mais sem qualidade nenhuma. O que eu quero falar? Nós estamos numa situação onde a gente foi sendo forçado a se adaptar a uma realidade e essa realidade limita aquilo que eu entendo que deveria ser. Então, as pessoas, como você falou, adaptados à depressão, veio porque a coisa foi chegando de uma tal maneira e agora, depois de vários meses desse processo, que as pessoas estão desesperançosas. Espera lá que a bateria está quase acabando, eu tenho que conectar o cabo aqui agora. Essas partes técnicas. Pronto. Agora está funcionando de novo direitinho. Então, daqui a pouco fazer puf, eu ir embora. Então, tá. Essa adaptação lenta força as pessoas a isso. E a gente está nesse momento de estarmos contidos por uma situação independente da nossa vontade. O que existe é uma perda da nossa autonomia que vai literalmente estar ligada a uma perda da autoestima. Eu não posso visitar, eu não posso viajar, eu não posso sair e comer uma pizza sossegado com os amigos, eu não posso fazer A, B, C ou D, e isso causa uma perda massiva de qualidade de vida que se reflete num estado depressivo, né? Para as pessoas que estão fragilizadas por alguma doença mental, como distúrbios de ansiedade, distúrbios de pânico e tal, já isso tende a ativar ainda mais a sintomatologia. Para casos mais graves, como, por exemplo, psicoses, ou casos como distúrbios de personalidade severo, mais marcante ainda. Se você tem, por exemplo, uma pessoa paranoide agora, isso tudo foi lançado pela China, porque da outra vez que eu fui lá no barco, certo, entendeu? A pessoa acaba fazendo toda uma dinâmica que encaixa isso tudo no mundo da pessoa e acaba restringindo ainda mais. O que vai vir depois disso, a gente não sabe, mas não será mais o normal que a gente conhecia. Né? Por quê? Vamos imaginar que a situação resolva da maneira mais ótima possível. Tem-se a vacina, né? Tomou lá a vacina, depois a segunda dose, o mundo inteiro daqui a um ano e pouco está simplesmente livre do risco Covid. Mas as experiências que fizemos nesses tempos que estamos hoje, deixam impacto. Se não em todos na mesma intensidade, mas impactarão a nossa forma de ver o mundo. Por exemplo, quem ficou totalmente sem nada, sem dinheiro nenhum agora, e passou dificuldades enormes, vai pensar 3 vezes agora em primeiro fazer uma reserva. A nível prático, tá? Só para ficar no nível prático primeiro, a nível vamos dizer assim, individual. Quem, por exemplo, vai escolher uma profissão agora, vai pensar, putz, se vier alguma coisa, eu tenho que ter uma segunda ou uma forma de estar sobrevivendo. Determinadas formas de pensar sobre o que pode acontecer, porque ninguém previa isso há um ano atrás. Há um ano atrás eu achava, nossa, que número bonitinho, 2020. Nossa, que ano legal que vai ser. Adoro números redondinhos, perfeitos. Olha o que aconteceu. Aquela expectativa toda, nossa, o ano que vem vai ter isso, vai ter aquilo. A gente sabe o quão frágil as nossas estabilidades supostas, coisas estáveis, é. E esse tipo de forma de pensar, para uma boa parte da população, está transformada. Esse mesmo que venha a vacina, uma mudança que não vai ter volta. Determinados processos, como esse que a gente está fazendo agora, vocês estão aí no Brasil, eu estou aqui em Zurique, e esse tipo de dinâmica que a gente pode conversar. Esse tipo de aproximação também não vai mais embora.
embora a gente está ainda desenvolvendo as ferramentas para lidar com esse novo tipo de processo. E aí que vai o sentido da entrevista de vocês. Vocês estão procurando debater nesse tipo de dinâmica quais são as ideias, pessoas que têm a ver com isso, que lidam com isso de várias maneiras, procurando o quê? Uma forma de trabalhar com essas mudanças de uma maneira tal que elas possam ser integradas. Para o paciente agora, a questão é, essa é a realidade. Tenha atenção para não fugir no mundo de fantasia, mas faça o melhor possível. Fique nesse momento. Existem perspectivas? Claro. Até lá, cuide-se bem. Essa é a mensagem que eu passo para os meus pacientes em linhas muito gerais. Cada caso é um caso, tá? Mas o pensamento básico para mim é: qual é a estrutura psíquica necessária para passar esse momento que limita tanto as nossas liberdades, experiências, possibilidades, recursos, e por aí vai. Então, um passo atrás do outro. Faça o possível. A gente está funcionando, enquanto terapeutas agora, como um tipo de alter ego. Um outro ego, no sentido de estar presente para a pessoa e mostrar essa realidade, não vamos fugir da realidade, não vamos cair num saudosismo, vamos lidar com o que é hoje. E a partir daí, quais recursos estão possíveis de serem ativados para ajudar a pessoa a passar por esse período de transição. Um ego mais estruturado nesse momento, e aí você vai ter muitas variações do que seria ou seja para essa pessoa o ego estruturado. Por exemplo, uma pessoa que tem um bom relacionamento da família agora vai ser uma função de estrutura enorme. Para a pessoa que está sozinha e fica mais isolada, isso vai ser uma angústia enorme. Para a pessoa que está na família, por outro lado, e tem conflitos graves, isso vai ser um sofrimento enorme. E para a pessoa que está sozinha e bem com seus próprios livros, isso vai ser uma estrutura fantástica. Você percebe? A mesma situação pode ser bom ou ruim dependendo do indivíduo. Utilizar os recursos do indivíduo para ajudá-lo a atravessar esse processo e depois avaliar o que isso vai virar para o indivíduo e para a sociedade. Vicente, em nome da Nina e do Igor, agradeço muito a esse encontro. Foi um encontro de verdade, não foi apenas uma entrevista. Que bom. Foi emocionalmente calou isso na nossa alma. Que bom. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Muito obrigada, Vicente. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Fiquei feliz de bater esse papo com vocês. E boa sorte no projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigada.